Olá, sou Fernando, sou psicólogo aqui do Tribunal Regional do Trabalho e vou falar a vocês de um instrumento poderosíssimo para podermos lidar com as situações estressantes. Bem, antes de tudo, vamos refletir um pouquinho sobre o estresse. Na realidade, existe um mecanismo que é utilizado pelos seres humanos e pelos animais em geral, de luta ou fuga. Quando estamos diante de uma situação ameaçadora, nós ou lutamos ou fugimos. E o estresse é exatamente quando esse processo ele é permanente, quando nós não desativamos esse estado de alerta e ficamos constantemente atentos e buscando perigos no ambiente. Em especial, nós com nossa capacidade cognitiva, mantemos esse estresse através de pensamentos, de memória e trazendo regularmente coisas que já aconteceram para a nossa consciência. Portanto, ficamos tanto no passado quanto ficamos no futuro e muitas vezes não estamos atentos ao que está acontecendo no momento presente. Basicamente, este é o mecanismo do estresse, que seria perpetuar um estado que é muito importante naquele momento, é o estado de luta ou fuga, mas ele é preservado mesmo depois de ter acontecido a ameaça. Recentes estudos têm demonstrado que o nosso cérebro ele tem circuitos e estruturas específicas relacionadas a diferentes emoções. Então nós podemos ter emoções como medo, como raiva, então tem um circuito específico, assim como estados de tranquilidade. Também outros estudos eles têm demonstrado que existe a neuroplasticidade e estados permanentes ou constantes de tranquilidade fazem com que o cérebro de alguma maneira fique mais propenso a repetir esses estados. Ou seja, estudos feitos com meditadores, pessoas que têm uma prática longa, mostram exatamente circuitos mais fortalecidos relacionados à tranquilidade, à paz. Inclusive estudos com pessoas que não são meditadores há longo tempo, mas que participaram apenas de programas de até mesmo 8 semanas. Portanto, é interessante colocar aqui nesse momento que os estudos têm demonstrado exatamente isso. Estruturas e circuitos específicos relacionados a estados mentais, tanto positivos quanto negativos. E o que é que acontece? Uma coisa muito boa é que isso pode ser treinado, ou seja, se eu tenho uma atitude de tranquilidade, de calma e de atenção, fica mais fácil eu repetir esse estado pelo próprio esquema que vai acontecendo com o cérebro, com suas estruturas e com seus circuitos neurológicos. E como um contraponto à maneira que usualmente agimos, que é exatamente a partir de uma esquiva das experiências dolorosas, podemos ter um olhar mais atento ao que acontece, além do agradável e do desagradável. Ou seja, se eu tenho algum pensamento, se eu tenho alguma emoção, alguma sensação que seja desagradável, eu não preciso esquivar-me disso, eu não preciso esquivar-me do que eu não gosto. Eu simplesmente entro mais profundamente na situação. E essa abordagem, ela tem muito a ver exatamente com um programa criado por Jon Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, chamado Programa de Redução do Estresse baseado em Mindfulness. Então, durante 8 semanas, pessoas que estavam com problemas sérios de saúde, elas faziam essa meditação, elas tinham encontros que duravam 3 horas, encontros semanais, e o resultado foi fantástico em relação à melhora da saúde, e a meditação, de um modo geral, ela traz grandes vantagens em relação ao nosso sistema imunológico, à nossa cognição, à nossa memória, à nossa tranquilidade. Então a gente está falando de uma maneira mais tranquila de viver. E o que acontece? Se a gente está fazendo a meditação, quando a gente está meditando, a gente escolhe um determinado objeto. Esse objeto a gente observa, porém observa sem precisar ficar pegado a ele. A gente observa o pensamento e deixa o pensamento passar. A gente pode observar nossas emoções e também não fica agarrado a elas, deixa elas passarem. Então, o que quer que seja objeto de atenção, é algo que a gente pode olhar como se fosse uma nuvem no céu, que a gente não precisa ficar preso. Então, atentos ao momento presente, a gente deixa que o que quer que aconteça, passe. Então, esse é um grande aprendizado e ele vai exatamente contrapor-se ao quê? A você ficar preso em emoções, em ideias, em coisas passadas. A nossa maneira, às vezes, habitual de estarmos presos ao passado ou então ansiosos pelo futuro. Então a gente está querendo convidá-los
a entrar nesse novo mundo, a desenvolver esse novo olhar. Então, como fazer essa meditação? Meditação mindfulness. Basicamente, você vai encontrar um tempo para cultivar esse estado. Você vai observar-se. Você pode escolher vários objetos para ser foco da sua atenção. Um deles é a respiração. Você simplesmente observa a respiração. Você não precisa alterá-la, mas apenas observar. Você também pode observar seu corpo, pode observar pensamentos, emoções, e com o tempo você vê que você vai mudando, que isso vai trazendo transformações para a sua vida. Então, 3 coisas em especial acho interessante destacar nessa prática. Nós precisamos estar ligados à atenção, que é exatamente colocar foco em diversos objetos que nós escolhemos, como eu falei, por exemplo, na respiração. Então, além da atenção, nós também buscamos uma intenção. Eu posso dizer que estou fazendo essa prática para conhecer melhor o funcionamento da minha mente e para poder me beneficiar, assim como beneficiar as demais pessoas. E, finalmente, outra coisa importante é a minha atitude, que vai ser uma atitude de gentileza, de modo que eu vou aceitar o processo. Se, por exemplo, eu estou com foco na respiração e o foco perde-se, vai para outra coisa que está acontecendo, algum pensamento aparece, eu gentilmente posso trazer o foco de volta para a atenção. Portanto, essa é uma nova maneira de viver. E eu convido vocês a experimentarem isso. Vocês escolherem um período das suas vidas, essas 8 semanas. Procurem ver como é parar, sentar-se e observar-se. Os resultados eu sei que vocês vão gostar. E eu convido vocês todos para essa prática no nosso próximo vídeo, que vai ser exatamente uma meditação guiada. Obrigado.